No Remo, a Série A é logo ali. E o trabalho segue, com calma, com serenidade, com prudência, mas também com urgência. O Remo Sub-20 segue em ritmo intenso de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro. Nos treinos, atividades de aquecimento e finalização marcam a rotina da equipe. A comissão técnica trabalha para garantir evolução física e intensidade ao longo da preparação. A Copinha é considerada uma das principais vitrines do futebol brasileiro. A gente iniciou essa semana, a terceira semana, né, de preparação para a Copinha, e aí a gente está tendo o controle de carga dos meninos. A gente realmente está fazendo aquela simulação da carga realmente da semana de jogos que a gente vai ter na competição. Enquanto a base azulina se organiza para a Copa São Paulo, o clube também vive um momento de definições no profissional. Sobre o time principal, a diretoria segue em busca do nome ideal para comandar a equipe na próxima temporada. O presidente Tonhão se pronunciou em áudio enviado à imprensa. Infelizmente não posso falar nada de concreto, né? Nós estamos em busca de um treinador, no nome ideal. Alguns contatos foram feitos e estamos esperando. Eu também estou ansioso e estou com uma certa urgência de contratar esse treinador para que a gente possa também partir para outras contratações dentro do perfil do jogo que esse treinador vai utilizar na temporada do 2026. Além do treinador, o clube também segue atento ao mercado. O Brás conversa comigo e passa os nomes para o analista, os analistas analisam. Eu tenho uma relação de jogadores comigo que estão sendo contactados, outros que estão sendo avaliados, mas a gente não pode adiantar nada, até porque não tem nada concretizado. A diretoria também definiu o cronograma para o início dos trabalhos do elenco principal. A diretoria, em conjunto com a comissão técnica remanescente, decidiu que a reapresentação seja a partir do dia 2 de janeiro. Bom, o Remo vai trabalhando, vai contactando, vai buscando opções. Para montagem de elenco, o Remo precisa de um elenco mais qualificado. Esta pré-temporada, a partir do dia 2, dá uma espremida no calendário? Fica bem ajustado? O Remo terá uma pré-temporada ao longo do mês de fevereiro, em meio à Série A e ao Campeonato Paraense Provavelmente, também? Né? Provavelmente. Eu acho que atropela as coisas. Eu até escrevi já sobre isso. Acho que o calendário, a coincidência das datas, o final, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, que foi estabelecido pelo executivo, né, Marcos Braz, como o limite, né, para o Remo começar a buscar nomes, né, dos clubes, inclusive dos clubes que caíram, né, para a Série B e tal. Mas isso atrasou muito a programação do Remo. Por mais que a gente observe também um cuidado, né, eu acho que o lado positivo, o Remo está indo com cuidado, o Remo não está Está sendo assodado. Assodado. Isso é bom. Agora, por outro lado, o risco é que este cuidado seja excessivo e o prazo... Principalmente com relação a técnico, porque é o começo de tudo. Começar, né? E o Remo hoje, por exemplo, quando fala reforço, o presidente falou, tem alguns nomes. Mas eu imagino o seguinte, ele próprio está segurando, esperando o comandante chegar, né? O novo comandante. Mas interessante, perdão, o Saulo até colocou sexta-feira, fez uma pergunta interessante no cartaz. Contratar jogador antes do técnico ou contratar técnico antes do jogador, ele fez uma colocação mais ou menos assim, dos jogadores, qual é a receita melhor? Né? E se o técnico, técnico de alto nível... Um técnico de alto nível com elenco razoável ou técnico razoável com elenco de alto nível? Ele fez essa colocação interessante e gerou um debate muito proveitoso. Né? Aliás, na opinião até do nosso Gel Bezerra, né, cantor e plantonista, ele acho que a opinião dele é a mais perto assim, do ideal, é que o ideal nessa história era que houvesse uma confluência, né, de um técnico nem tão alto nível, mas bom, mediano e um elenco também. Eu acho que o ideal era algo equilibrado, né, nas duas frentes. Não houvesse uma disparidade tão grande. Mas eu acho que, por exemplo, essa demora, ela tem assim, ela pode ter um preço. Porque você tem um planejamento, são 20 dias já
que o Remo subiu há 20 dias. E há 20 dias está no mercado atrás de um treinador. Pois é, mas também não é um conhecer de novo esse... O reconhecer esse novo patamar. Uma outra história. O Remo, ele jogou a Série B sem se preparar que poderia chegar à Série A. Mas também não dava para se preparar, Tomás. Com toda sinceridade, não dava para se preparar para a Série A. Porque mas teria que... Mas aí, é difícil. Então você disputa uma competição... É uma chegada 32 anos depois a uma competição que para o Remo e para qualquer clube que chegasse 32 anos depois, seria desconhecida. É uma área completamente diferente. E mesmo os anúncios ao longo da campanha do presidente Tonhão, a campanha dele que levou à presidência, quando o Remo conseguiu o acesso, né, à Série B, que o Papelim reforçou isso, a história de ir para a Série A, mas era muito mais uma manifestação de entusiasmo, né, de otimismo, sim, do que exatamente um planejamento perfeito. Porque o primeiro objetivo sempre era o seguinte: vamos nos manter na Série B. Vamos nos segurar. Né? Tem um outro aspecto, né, Guerreiro? Muita gente começa a questionar, poxa, parece que o Remo está batendo nas portas e não está sendo atendido. Teve a entrevista recente do Palermo, né, falando que não levou fé. Mas isso é normal, isso é do jogo. Né? É negócio. E outra, o Remo chega de fato, e é bom que o torcedor entenda isso, com uma carga complicada, 3 décadas fora da elite do futebol brasileiro, sem uma estrutura adequada, é fato. Estrutura para que possa seduzir o atleta. Aí, isso é fundamental. Não, aí começa aquela história, né? Puxa, o Mirassol... E sem caixa suficiente para brigar com as grandes forças, pô. Para bater de frente. É óbvio. O Mirassol chegou, mas com uma super estrutura interna, com um CT que é um dos melhores do continente. Quer dizer, isso enche os olhos de técnicos, jogadores. Temos um outro problema, que é fato. O preconceito em relação à distância, a logística, né? E até mesmo uma desconfiança natural dos profissionais, tipo assim, vem cá, será que o Remo vai batalhar para permanecer na Série A, para ter um projeto de continuidade, ou é um risco daquele bate-volta? Isso acaba indo, né, para as análises de cada profissional. Você tem que colocar no lugar do profissional também, né? Como ele avalia, como ele enxerga o Remo neste momento. E eu nem estou falando de preconceito, discriminação, não. Isso é outra história. Eu estou falando realmente de situações que cercam, que estão junto com o Remo e que o Remo vai ter que superar. Eu acho que o Remo precisa desta Série A para mostrar que não, eu tô no jogo, né? É o cara que chegou numa festa, mas que não estava com uma roupa legal e teve que dar uma mudada. Uma improvisada e tal. Aliás, tem uma publicação que eu achei, tá aqui, não dá para mostrar. Em 2022, os 3 leões, Remo, Vitória e Mirassol, disputaram a Série C. Em 2026, Remo, Vitória e Mirassol estão na Série A. Pronto, só para se ter uma ideia, né? Como é uma evolução gigante do clube do Remo. Bom, o Remo tem uma temporada cheia e já começa com a copinha, né? Vocês viram ali na matéria o Sub-20. E muitos desses garotos aí vão ser aproveitados no Paraense. Então, saiu até a tabela de jogos do Remo, né? No grupo 27, claro, nós temos também outros representantes do Pará, não é só o clube do Remo. O Remo vai jogar no dia 5 de janeiro, o primeiro jogo do Remo, contra, deixa eu ver na minha cola aqui, grupo 27, o Remo vai jogar com o Batalhão, não é isso? Acho que é o Batalhão ali. Aí no dia 8 tem o Monte Roraima, ou vice-versa, e o jogo pesado é o do dia 11 contra o Palmeiras, que tem uma das melhores bases do Brasil hoje. Então, no dia 11, olha só, o Remo joga... Investimento pesadíssimo do Palmeiras. Penso que o Remo tem boas chances. Neste grupo com Palmeiras, Monte Roraima e Batalhão, o grupo 27, que vai ser em Barueri, o Remo tem chance de se classificar para a segunda fase. O grupo 22, que será em Taubaté, onde o Águia vai disputar, tem o Taubaté, o Estrela de Março da Bahia e o Botafogo do Rio. Quer dizer, um problema para o Águia. O grupo 11, que vai ser em Brodowski, onde a Tuna estará, tem o Bandeirantes de Birigui, o Santa Cruz de Pernambuco e o Botafogo de Ribeirão Preto. E o grupo 6 em Presidente Prudente, com o Carajás, Grêmio Prudente, Ceará e o Olímpico de Sergipe. Guerreiro, a chance do Remo, como você mencionou, é porque a briga do Remo vai ser com os outros 2 times. Exatamente. Esquece o Palmeiras. O Palmeiras já está garantido. Garantido. O problema são as outras 2 equipes. E esse Botafogo aí deve ter o Cadu, né?
O Cadu no Sim. Botafogo, uma das atrações. Exatamente. Então o Remo tem a Copinha, depois tem o Águia, 17 ou 18 pela Supercopa Grão-Pará, abrindo a temporada. Tem o Bragantino, tem a Série A, e assim se vai, como diria o nosso querido José Lessa, né? E o Remo está tentando melhorar a sua estrutura, trabalhando para isso. O exemplo é o Baenão, que tem obras estruturais e recuperação de gramado. A gente pode ver, inclusive, nas imagens, o que está sendo feito no estádio Evandro Almeida, que a priori será o CT do Remo para a Série A. A priori não, é o CT do Remo, Guerreiro, não tem jeito. Não, e tem que ser transformado mesmo no CT. Isso. Aliás, eu conversei com o Papelinho essa semana e ele me falou sobre isso. É um dos grandes problemas, e o Gerson até comentou, na hora que o atleta é consultado, ele quer saber de estrutura, ele quer saber de condições de trabalho. O CT que o Remo tem hoje, que ainda não é CT, tem 2 campos lá, um pronto, o outro sendo e um terceiro, mas não tem estrutura nenhuma, nada, é zero. Então, você vai sair daqui para lá para o Outeiro, demorar 1h30. A tristeza, Tomás, é que o Papelinho falou isso em relação ao Remo, é que nenhum dos nossos clubes, principalmente os grandes, tem um Nenhum CT. dos dois. A Tuna também não tem. Então, a Tuna quer está dizer, construindo, né? mas não Parece tem. tá O que eu estou dizendo é que se a gente chega hoje, cadê o CT, né? Não tem. Existe aquela possibilidade da Vale do Rio Doce, né? Sim. Não é repassar verba, é construir o CT. Me dá um projeto, aqui o projeto é esse aqui. Eu faço. Constrói e entrega para os clubes. Agora, o problema do Remo é a distância, Guerreiro. Para tem que ter toda uma estrutura que você tem no Baenão, você tem que ter lá. Como o Paysandu tem que ter lá em Águas Lindas. Porque não adianta esse negócio de ir para lá e voltar, ir para lá e para voltar. Pro elenco ir para lá, as divisões de base, né? O futebol feminino e o dia inteiro para lá, né? Assim são os clubes grandes hoje. Refeitório, dormitório, vestiário, fisioterapia, departamento médico, academia, tem que ter tudo isso, pô. Exatamente, é um novo momento do Remo. Por isso que a gente também precisa ter um pouquinho mais de compreensão. Aliás, o Marcos Braz, ele falou sobre isso aí. Numa entrevista que ele deu para mim no Tom Azon TV, ele falou. Quem? O Marcos Braz, se o Remo tivesse a felicidade de chegar à Série A, o Remo ia ter que pular etapas. E justamente são essas etapas aí, que é a da infraestrutura, que é fundamental, né? Bom, esta semana também tivemos o Congresso Técnico da Confederação Brasileira de Futebol, a Série A. O Remo esteve representado, inclusive, pelo executivo Marcos Braz, a Federação Paraense de Futebol, pelo diretor jurídico André Cavalcante. Vamos conferir. A CBF realizou o Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, com representantes dos 20 clubes para definir as diretrizes da próxima temporada. Entre as principais novidades está a alteração nas vagas para a Libertadores. A Copa do Brasil passa a classificar campeão e vice, enquanto o Brasileirão da Série A terá 5 vagas para a competição continental. A CBF ainda avalia como será a distribuição dessas vagas. O calendário de 2026 também sofre ajustes por conta da Copa do Mundo. O Brasileirão começa em 28 de janeiro, terá 18 rodadas antes da pausa e retorna em 22 de julho, com o encerramento previsto para 2 de dezembro. O limite de jogos para a transferência de atletas sobe de 6 para 12 partidas. Outras medidas foram apresentadas, como a implantação do impedimento semiautomático desde o início da competição e a adoção de paradas técnicas para reidratação até o fim de março. O presidente da CBF falou sobre as decisões do Conselho e o planejamento do futebol brasileiro para 2026. É uma alegria estar fazendo nossa primeira reunião do Conselho Técnico. E essa união de todos os clubes é muito importante para nós. Uma reunião muito produtiva, de assuntos importantes. Vejo com bons olhos, uma reunião, foi debatido vários assuntos e tivemos aí a parceria, o apoio de todos os clubes dentro dos objetivos que nós queremos de mudança para o futebol brasileiro. Então foi muito, muito produtivo. É interessante que outros assuntos também ficaram com pauta estendida. Por exemplo, sistema anti-cera. Há uma possibilidade do jogador lesionado ficar um tempo fora. Se
se for percebido que aquela é uma suposta lesão para segurar o jogo. Uma simulação. Uma simulação. Agora, como 2 fazer, minutos fora. como avaliar isso? Como? Eu me acho lembro que o futebol salão era assim, né? O futsal tinha essa regra, né? Eu acho que isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Pois é, esse é um ponto. Futsal não, o handebol que é assim, né? Outro ponto é a diminuição de estrangeiros por súmula de jogo, relacionados para o jogo, que no campeonato, isso é pelo regulamento geral das competições. Este ano... 9 eram para 7. Eram 9, eles vão baixar, mas não está definido ainda, isso é uma pauta estendida. E até rebaixamento, né, de 4 para 3, que também é uma pauta estendida. Não creio que vai acontecer imediatamente, mas há uma possibilidade. E a história de número de jogos também, né? Não, isso ele falou na matéria. Né? Falou de 6 para 12 jogos para poder fazer a transferência. Falou da parada médica até final de março. Sintético também. E tem a história dos gramados sintéticos, que é uma discussão aí capitaneada pelo Flamengo. E o Flamengo disse o seguinte, que Palmeiras, Corinthians, Atlético, deviam fazer um campeonato à parte, só jogando em gramado sintético. O Flamengo sempre reclama de alguma coisa, Itaquerão é sintético? Né? Não. Hein? Não, Itaquerão não é sintético. É híbrido. O Atlético Mineiro, sim, que Atlético é Mineiro, sintético. Botafogo, Atlético. Serão 6, Ou né? então o Flamengo pode fazer um campeonato dele sozinho. Sozinho, também, né? Parece que é o que ele busca há muito tempo, né? De repente. Agora, Guerreiro, o grama sintético faz mal, cara. Estamos brincando contigo. Brincando. Com o teu coração. Acabou com o meu futebol. Como é que você está pensando no PSG quarta-feira? Copa Intercontinental. O Bernardo colocou aqui uma frase sensacional aqui, que foi usada na final da Libertadores, né? Ninguém morre nos devendo. O Zico foi assaltado um tempo desse em Paris, levaram 3 milhões dele. Aliás, nunca explicou aquela dinheirama toda, né? Não precisa explicar. Meu Deus do céu. Ninguém anda com 3 milhões na mão assim, Tomás. Mas não era... Bom, tem um pessoal aí que anda, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Não era espécie, eram joias. Joias, olha só. Meu Deus, o galinho. Ei, vamos pro pinga-fogo. Vamos pro pinga-fogo da galera, em nome das baterias, tudo. O Zico tem muita energia, por isso ele usa no carro dele baterias tudo, né? Que é a bateria oficial de Remy Paysandu. Você sabe que baterias tudo você instala e esquece. É tranquilo. Muita energia e positiva, né? Tem o lado tem o positivo e o negativo. Aqui é tudo positivo, então pode colocar no seu carro porque é garantia absoluta baterias tudo. Olha só, o Hilário Lima de Santos Isabel. Tomazão, tem que ter calma. O objetivo é a permanência na Série A. Você está muito agoniado por notícia. A agonia do Gerson, eu tô calmão, cara. Não, a gente está olhando aí só. Intercontinental. Aqui, a Cíntia Costa da Pratinha. Temporada a partir do dia 2 de janeiro, para entrar em campo dia 17. Tá apertado demais isso. A gente falou, né? É uma preocupação. Mas é bom lembrar também, Cíntia, é o seguinte, que o Remo está olhando para o dia 28 de janeiro. Essa pré-temporada do Remo é de 2 para 27. Mas o Remo tem a Supercopa pois de 17. Mas não é pro time titular, não é pro time que vai disputar a Série A. Vai pegar esse catadão não, que também tem pode ser, Guerreiro. Porque ele vai ter que entrosar o time. Tem que mas não creio. Mas não dá tempo. Não creio. Não vai dar tempo. O time que vai disputar a Série A... Porque a pré-temporada mesmo, ela estava especificada de 5 a 15, ou seja, 10 dias. Não, porque dia 2 você vai fazer a parte clínica. Física, clínica, aquela coisa toda. Exatamente. Mas o foco é dia 28. Ou você acha que o Remo vai colocar o que ele tiver de melhor. De melhor contra o Águia e na estreia contra o Bragantino? Não creio. E aqui... César Martins de Coraci já vê do outro lado, olha. Leão, parece cacheado. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já diria Geraldo Vandré. Geraldo Vandré.